Gente, primeiramente, antes de começar essa palavra, eu quero celebrar nós como pais, como mães. Eu quero te dizer, você está fazendo um ótimo trabalho, querido. Nós somos bons pais, boas mães, nós estamos nos esforçando a cada dia para criar os nossos filhos da melhor forma e isso é digno de ser celebrado, sabe? Como a Graça comentou, nós não somos perfeitos e, querido, jamais seremos. Mas se a cada dia a gente não desiste de tentar e a cada dia a gente se esforça um pouco mais, é disso que o Senhor precisa. É por isso que Ele celebra, sabe? Então, eu oro que em nome de Jesus, que os julgamentos, a autocobrança, as comparações não impeçam que a gente celebre aquilo que nós estamos construindo na vida dos nossos filhos, sabe? Muitas vezes as coisas se tornam pesadas demais porque a gente permite, porque a gente dá espaço para muitas comparações, para muitos julgamentos, para aquilo que a gente vê o outro fazendo e, ai, meu Deus, eu sou uma péssima mãe. Outro dia eu estava no Kids e uma mãe chegou e me viu dando janta para o Conrado e ela, meu Deus, eu estou te olhando e eu só estou pensando como eu sou uma mãe horrível, porque eu esqueci a marmita da minha filha na geladeira. Eu falei, você não é uma mãe horrível, você preparou a comida dele. O fato de você ter esquecido foi só um detalhe. Só um detalhe, vai dar certo. Hoje ele vai comer o que der, o que tiver. Amanhã é um outro dia. E a gente precisa se esforçar para levar essa missão que o Senhor nos entregou da forma mais leve possível. E nos celebrando e nos reconhecendo e sabendo que o que nós estamos fazendo tem valor, é digno. Estamos construindo pessoas, gente, seres humanos. E que, em nome de Jesus, eles vão ser uma grande referência para a geração deles. Vão ser homens e mulheres de valor, fiéis, compromissados com o Senhor. E, em nome de Jesus, se celebre, se valorize. Mas lembre-se que, no decorrer dessa missão, dessa jornada que o Senhor nos confiou, que sim, não é fácil, é cheia de desafios, mas existe uma unção especial depositada sobre a nossa vida e é nela que nós precisamos confiar e nos apegar diariamente para continuar em fidelidade ao Senhor, a essa missão. Porque precisamos encarar isso sim, porque precisamos encarar isso sim como uma missão, como um chamado, como algo importante. Não é só fiz um filho e agora vamos vivendo. Não, existe uma missão aí, existe um propósito. Eles são flechas, o Senhor deseja que a gente prepare eles para o futuro, para aquilo que antes deles nascerem, o Senhor já programou para que eles vivessem. E nós estamos aqui cooperando com o Senhor para que eles atinjam o destino profético que o Senhor tem para cada um deles de forma individual. E para isso o Senhor não nos deixa desamparados. Existe a ferramenta divina, celestial, que é a unção dele sobre a nossa vida. E a unção, ela justamente faz isso, ela capacita, ela nos dá a habilidade para fazer algo. Um pastor, ele precisa da unção para ser consagrado, para então entrar efetivamente no seu pastoreio. E nós, como pais, não é diferente. Precisamos de uma unção específica do Senhor para que possamos desempenhar esse papel. E glória a Deus, Ele é fiel, Ele é bom, maravilhoso. E Ele já derramou sobre nós essa unção. Mas nós precisamos a cada dia nos lembrar disso e acessar o que já está disponível para nós. A Graça nos muniu hoje de muita informação valiosa e glória a Deus por isso. Mas nós não poderíamos encerrar esse dia sem pegar tudo aquilo que a ciência já falou e trazer para a palavra de Deus. Porque, amados, a ciência não está descobrindo coisas tão novas. Tudo já estava aqui na palavra. Eles só, digamos assim, só esboça, só detalha mais, só traz de uma forma mais informativa, digamos, educacional para a gente. Mas vocês vão ver que muito, na verdade, tudo
o que a Graça falou tem conexão e tem embasamento na palavra de Deus. E para tudo, nós precisamos buscar esse embasamento para então termos a sabedoria se vamos seguir ou não. Porque a ciência, ela é maravilhosa, até o ponto em que ela não é incoerente com a palavra. Porque a partir do ponto em que uma instrução da ciência, da sabedoria humana, ela está corrompendo a palavra, ela não está concordando com aquilo que o Senhor disse, é a partir desse ponto que eu abro mão e eu não pego para mim. Porque, em primeiro lugar, isso aqui, a palavra de Deus, é o nosso manual para absolutamente tudo na nossa vida. Mas glória a Deus que, para hoje, tudo o que a ciência, tudo que a Graça trouxe em forma de informação da ciência está concordando com a palavra de Deus. E eu quero começar falando para vocês sobre o poder das nossas palavras sobre a vida dos nossos filhos. Todos vocês aqui já estão carecas de saber sobre Provérbios 18, 21, que vai dizer que o poder da vida ou da morte está bem nas nossas línguas, bem na nossa palavra, naquilo que a gente declara. Então, tudo aquilo que nós estamos falando e comunicando com os nossos filhos, tudo aquilo que dizemos sobre eles, quem eles são, vai ter uma consequência. Vai gerar vida ou vai gerar morte. E como pais, nós precisamos ser muito conscientes disso. E precisamos levar muito a sério cada palavra que sai da nossa boca. Se você para pensar, o Senhor, Ele criou tudo que existe através do poder da palavra. A palavra, ela tem um poder criacional. Ela tem o poder de transformar realidades. Porque quando eu declaro em fé, a fé é a certeza daquilo que eu não estou vendo, mas eu sei que vai acontecer. Então, nem sempre, queridos, quando nós estamos diante de desafios com os nossos filhos, onde nós estamos vendo coisas que não é aquilo que a gente deseja que aconteça, eu não posso declarar o que eu estou vendo, eu preciso declarar em fé, usando o poder criacional da palavra, o poder transformador da palavra, o poder de vida da palavra, aquilo que eu quero ver. Aquilo que eu quero que aconteça. Aquilo que eu quero que seja transformado. Então, eu posso dizer para vocês que a educação dos nossos filhos, o sucesso dela, está muito relacionado àquilo que a gente diz para eles. Muito relacionado às palavras que eu libero sobre a vida dele. A forma com que eu me comunico com ele a cada momento. Seja nos momentos calmos, de amor, carinho, seja nos momentos caóticos, de briga, de birra. Aquilo que eu liberar vai trazer consequências, vai gerar algo na vida deles. Eita! Então, por isso nós precisamos regar os nossos filhos diariamente com palavras de vida, com palavras de afirmação. Nós precisamos diariamente lançar sobre eles a semente da palavra. Aquilo que eles de fato são, aquilo que eu quero ver eles sendo, aquilo que eles têm, aquilo que eles são em Deus. Talvez a gente fala sobre as as linguagens de amor, né? E talvez a linguagem com que seu filho se sinta amado não seja palavras de afirmação, mas ainda assim, para uma criança, palavras de afirmação é absolutamente necessário. Necessário para ele se sentir valorizado, necessário para ele acreditar quem ele é, o que ele tem, o que ele vai ser. Então, diariamente eu preciso
lançar sobre os meus filhos, dizendo: olha, meu filho, você é amado, você é inteligente, em Deus você tem tudo o que precisa. Então, se eu estou diante de um cenário onde, com uma criança pequena, eu estou num momento de birra e ele está desobedecendo, eu não vou declarar sobre a vida dele que ele é desobediente. Você é desobediente, olha o que você está fazendo, isso é muito feio. Não. Eu vou ter sabedoria. Eu vou contar com a unção. E eu vou usar da melhor forma as minhas palavras. Então, como eu corrijo? Filho, você é obediente. E esse tipo de atitude não combina com quem você é. Então, nós precisamos mudar isso. Percebe a diferença? Percebe a sabedoria no uso das palavras? Ele pode estar tendo um comportamento de desobediência, mas isso não define quem ele é. Da mesma forma que nós, como filhos de Deus, fomos lavados e redimidos de todo o pecado, não somos pecadores, mas pecamos. E o fato da gente pecar não nos faz pecadores. Da mesma forma, quando nossos filhos agem em desobediência, agem em egoísmo, isso não diz respeito a quem eles são, porque eles são redimidos. Eles são obedientes, eles são generosos, eles são amorosos, eles são educados. E são esse tipo de palavra que nós precisamos lançar sobre a vida deles. Da mesma forma, com o adolescente. Adolescente desafia a nossa paciência. Eu não sei o que vai desafiar mais, eu ainda não cheguei lá. Se é a criança pequena que a gente pensa, ele é pequeno, ele não entende, então existe uma graça maior dentro de nós. Ou se é o adolescente que você sabe que ele já entende e ele, eu não sei o que vai ser, mas Deus vai dar a unção aumentada para essa fase. Mas algo que a Grace falou, delega, dá tarefas. E algo que a gente vê com o adolescente. Fulano, vai lá tirar o lixo, vai fazer isso, vai arrumar seu quarto. Daqui a pouco eu vou. E passa uma hora, passa um dia, passa a semana, arrumou o quarto? Não. Ah, já vou, mãe. Pera, já vou. E muitas vezes, nesses momentos, a ira pode acabar tomando conta. Mas você não faz nada, você é um preguiçoso. Você é um imprestável, você é inútil, você não faz nada o dia todo, só quer ficar no telefone, só quer... As minhas emoções, elas não podem, de forma alguma, ter o poder de mudar aquilo que eu acredito de verdade, no fundo do meu coração, sobre quem é o meu filho. Então, eu não falo com as minhas emoções, eu falo com a sabedoria do alto. Porque nós somos seres espirituais e precisamos estar conscientes do mundo espiritual e das consequências espirituais que as nossas palavras carregam. Então, meu filho, você é um bom ajudador. Você é uma pessoa que você está aqui pronto, você é um braço forte nessa casa. Um bom ajudador, ele está atento às necessidades. Então, meu filho, a mamãe precisa que você me ajude nesse momento. A mamãe precisa que você arrume o seu quarto, porque eu tenho outra tarefa para fazer. Então, como um bom ajudador, se levanta daí. Agora, vai lá e faz. Percebem? Uma diferença é assim, um abismo entre duas formas que nós temos de comunicar. E como pais, eu oro para que em nome de Jesus nós tenhamos a sabedoria do alto para usarmos bem a nossa palavra, para que da nossa boca jamais flua qualquer palavra de maldição sobre a vida dos nossos filhos. Porque, sabe, enquanto crianças, nós somos as pessoas que eles mais confiam. Somos o porto seguro. O que nós dissermos para ele, aquilo dali é a verdade absoluta. E se você disser que ele é um inútil, um imprestável, ele vai acreditar que ele é inútil e imprestável. E ele vai dar um jeito de ser o que você está dizendo que ele é. Então, é hora de sermos inteligentes e intencionais e começar diariamente a lançar, regar. A Graça falou sobre a construção e, de fato,
criança, adolescente, tudo que nós fazemos na criação deles é uma construção. E eu creio que cada palavra que nós lançamos sobre eles é um tijolo a mais nessa construção. Da identidade, da autoestima deles. Deles saberem quem eles são, deles serem convictos em si mesmo, não serem pessoas inseguras. Sabe? Isso é tão lindo. O Conrado, ele tem 2 anos. E toda vez que ele toma banho ou que ele se arruma para qualquer coisa, todos nós lá em casa falamos: uau, como você tá lindo! E você tá muito cheiroso, deixa eu vir aqui dar um cheirinho. E sabe o que acontece? Se eu dou banho nele, se eu arrumo ele, ele já fica na expectativa de já sair do quarto e ele fala assim: vovó, Conrado lindo. Papai, Conrado lindo, tipo, olha pra mim, eu tô lindo. Ele sabe que ele tá lindo, ele sabe que ele é cheiroso, ele sabe que ele é amado, ele é convicto daquilo, por quê? Porque absolutamente todos os dias, de forma intencional, a gente lança coisas sobre ele. Eu não consigo fazer isso. Consegue, filho, você é inteligente. Essa semana, ele ganhou um Crocs. E é mais fácil de calçar, né? Só enfiar o pezinho ali e tal. E ele estava na tentativa de calçar o Crocs e a gente só parou para assistir ele calçando o Crocs. E ele naquela ali, né, numa dificuldade de tentar enfiar o pé e botando no pé errado, contrário. Mamãe, me ajude. Não, filho, você é capaz, você é inteligente, coloca sozinho, você vai conseguir. E quando ele colocou o Crocs sozinho, ele bateu palma para ele mesmo. E a gente, você conseguiu, muito bom, parabéns. Então, é esse tipo de atitude de celebração de pequenas conquistas, do aprimoramento, de pequenas habilidades que nós precisamos regar com os nossos filhos diariamente, sejam eles crianças pequenas, sejam eles adolescentes. Valoriza, a gente precisa valorizar o que eles fazem. Minha mãe, minha família, é uma família cristã. Mas não significa que tudo que eles fizeram como pais foi absolutamente bíblico e absolutamente de forma sábia, né? Assim como eu não farei tudo de forma sábia e nem sempre absolutamente bíblica. Sou consciente disso, gente. Não sejamos hipócritas. E algo que eu ficava chateada era que eu podia fazer tudo e ninguém falava nada. Mas se eu fizesse uma coisa errada, mas por que você não fez isso? Caramba, eu não fiz isso, mas eu fiz tudo isso. Então, amados, celebrem, reconheçam. Isso traz gás, isso é um combustível para os nossos filhos, para eles continuarem. Não que, meu filho precisa, então, sempre de recompensa. Gente, e daí? A palavra é algo tão simples. Você fala coisas o dia todo. O que custa você dizer parabéns, meu filho? Muito obrigado. Muito obrigado. Gente, essa é uma palavra que eu estou falando. Eu não costumo falar sempre com meu marido, com as pessoas que estão em volta de mim. É só, tipo, tá bom, obrigado, está aqui. Mas com meu filho eu tenho falado tudo que ele faz, que ele me dá, que ele pega um negócio e fala, meu filho, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigada. E ele já entendeu que quando ele faz alguma coisa, a gente agradece. Então, agora, quando eu faço alguma coisa para ele, eu fiz uma mamadeira e entreguei na mão dele. E agora ele já diz, obrigado, mamãe. Mamãe, obrigada. Mamãe, obrigada. E ele foi na pediatra essa semana e ele estava falando isso na frente da pediatra e ela ficou chocada. Ela, meu Deus, que fofo, que lindo, ele agradece. Precisamos ser intencionais naquilo que desejamos ver. Se você quer criar crianças bem educadas, não espere ela dizer muito obrigado só para as pessoas da rua. Quando a pessoa entregar para ela, você diz assim, agora é a hora que você agradece. Não. Você precisa todo dia em casa ensinar ele que quando ele recebe algo, ele tem que agradecer. E então, quando ele estiver com um desconhecido, aí ele vai saber, agora é a hora de agradecer.
eles precisam ser os mesmos dentro de casa e fora de casa. Mas precisamos ajudá-los a entender isso, instruí-los eles dessa forma. Então, como pais, nós precisamos ser as pessoas mais intencionais que existem. Em tudo aquilo que nós desejamos ver sendo construído na vida dos nossos filhos. E tudo isso está relacionado a construirmos uma boa autoestima dentro deles. Relembrar eles quem eles são. Não deixa eles serem confundidos quando estiverem mais velhos, lá fora, ouvindo pessoas dizendo que eles são outras coisas. Porque se ele não tiver uma boa base, ele vai parar e se perguntar, será que eu sou isso? Fulano disse que eu sou isso, mamãe. Aí você vai entrar no desespero. Não, meu filho, mas não é isso. Sendo que se desde pequeno... Quantos aqui são pais de crianças pequenas? A maioria. Então, glória a Deus. Estamos bem a tempo. Bem a tempo. Então, é muito melhor ele ouvir e já ter a percepção de que minha mãe não disse que isso é verdade. Minha mãe fala outra coisa. Ele mesmo ter ali a sabedoria e a maturidade para rejeitar coisas que o mundo impõe. Por quê? Porque alguém já ensinou ele que não é daquela forma. Não espere para ensinar quando surgir as coisas lá fora. Ensina dentro de casa. Ensina aqui. Dentro da sua casa é o teu quartel-general. Ele é o teu soldado em preparação. Porque lá fora, querido, é guerra. É guerra espiritual, é guerra de ideologias. O mundo está podre. E sabe, Satanás ele não é bobo. É muito mais fácil você disseminar essas meia-verdades, as ideologias erradas em crianças que estão em formação do que em adultos que têm uma cognição melhor para poder discernir. Então, precisamos forjar os nossos filhos e preparar eles para aquilo que está lá fora esperando. Deixa eu ver que horas são, gente. Meu Deus, eu vou correr, tá? Vou acabar muito rápido, que a Grace já foi muito boa. E quando a gente fala sobre ter boas palavras com os nossos filhos, a gente sabe que é fácil a gente lançar as boas palavras e ter calma e falar com mais sabedoria nos momentos fáceis. Nos momentos em que não está tendo BO ali. Mas é necessário termos aquilo que a Grace falou, autorregulação emocional. E deixa eu te contar. Você já tem. Sabe por quê? Você é filho de Deus? Todo mundo aqui é filho de Deus, né? Então você tem com você algo que se chama... Alguém adivinha? Não, você tem unção. Mas você tem o fruto. O fruto do Espírito é paciência. É domínio próprio. É mansidão, é bondade, é benignidade. Se somos filhos de Deus, aconteceu uma obra redentora dentro de nós. Somos templo do Espírito Santo, morada dele. Ele habita em nós. Nós precisamos manifestar o fruto do Espírito. E manifestando o fruto do Espírito, não vai ser difícil eu ter uma autorregulação emocional. Mas, para a gente manifestar o fruto do Espírito, nós precisamos, como pais, entender a importância que é de termos um relacionamento de perto com o Senhor. É de perto, é diariamente, me encher de Deus. Deixa eu pegar um versículo aqui, gente, maravilhoso. Vou achar. 2 Coríntios 3,18, fala assim:
E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Amados, cada vez mais que nós paramos para contemplar a glória do Senhor, que nós paramos para ter intimidade com o Senhor, que nós paramos para nos enchermos dele e da sua palavra e permitir que o Espírito Santo, ele flua em nós e através de nós, nós a cada dia seremos transformados com glória cada vez maior. Não somos perfeitos, mas a cada dia podemos ser transformados e aperfeiçoados se entendermos que temos a responsabilidade, em primeiro lugar, de como pais nos conectar com aquele que nos entregou a missão. Vocês conseguem imaginar um pastor que não tenha contato com a palavra de Deus? Que não tenha uma vida de oração? Parece meio absurdo, né? Meu Deus, então ele não serve para ser pastor. Como que parece assim, uma hipocrisia, né? Tipo, ele tá tendo uma imagem aqui, sou espiritual, sou super crente, mas não tenho uma vida com Deus. Da mesma forma que o pastor ele tem um chamado ministerial para pastorear, e para isso ele conta com uma unção específica, e para isso ele precisa ter a responsabilidade e a diligência de uma vida devocional, de uma vida sacrificial, de uma vida de perto com o Senhor. Nós, não todos, fomos chamados a pastorear uma igreja, mas todos nós fomos convidados a pastorear as ovelhinhas que moram na nossa casa. Todos nós temos o chamado, pai e mãe, é sim um ministério. É um chamado. Deus, e ele deu para todos, porque ele falou para todos, crescei e multiplicai. Existe uma unção específica sobre a sua vida, para ser pai, para ser mãe. Existe também a responsabilidade que você precisa abraçar. Uma responsabilidade espiritual, entendendo que somos seres espirituais, temos uma alma, habitamos em um corpo, mas que nós estamos nesse mundo, queridos, de passagem. E a gente está falando sobre fruto do Espírito, e Gálatas ele fala sobre nós não vivermos mais na carne, mas vivermos no Espírito. E como pais, é chegado a hora de entendermos essa responsabilidade, de sermos mais intencionais, a fluir de forma espiritual, nos achegando mais ao Senhor, porque cada vez mais que nos achegarmos a Ele, receberemos dEle tudo aquilo que precisamos para desempenhar bem o nosso papel pastoreando os nossos filhos. Então, o fruto do Espírito, ele está aí, disponível para todo aquele que é filho. E sobre autorregulação, queridos, falando sobre isso, sobre você ter equilíbrio das suas emoções, sobre você saber gerenciar, eu não consigo não lembrar de 2 Timóteo, quando o Senhor fala, Deus não te deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Equilíbrio pode ser entendido como próprio domínio próprio. Ele já te deu o espírito de equilíbrio, de poder para você agir em autoridade também. E de amor para você agir em mansidão também. Porque os nossos filhos, eles precisam ser educados, precisam ser corrigidos, precisam ser alinhados na palavra, mas não de forma autoritária. Não, sem autoritarismo, mas com autoridade. O que é completamente diferente. A Graça pincelou um pouco sobre isso. O autoritarismo não vai construir nada. Pelo contrário, ele vai quebrar a relação.
O autoritarismo eu poderia dizer que ele é um tanto quanto um egoísmo, porque não importa se você não entende, não importa se você não compreende, se você não tem maturidade, você tem que fazer isso porque eu quero que você faça. Porque eu quero que seja agora desse jeito e diz sobre mim. Mas, assim como o Senhor, Ele entregou a sua vida em sacrifício a nós estamos aqui em sacrifício sempre uns pelos outros, para servir uns aos outros, e não deveria ser diferente na nossa maternidade e paternidade, entendermos que há sacrifício com os nossos filhos. E precisamos agir com eles em autoridade. E a autoridade, ela vai ser cada vez mais conquistada com a tua autorregulação. Autoridade é você ser uma voz de incentivo para aquela criança permanecer no caminho. Autoridade é teu filho reconhecer que a tua voz é uma voz que vale a pena ser ouvida. Que os teus conselhos são conselhos que valem a pena ser seguidos. E tudo isso, queridos, é construído, é construção. Então, nós não podemos agir em autoritarismo de só gritando e faz o que eu estou falando, do jeito que eu estou falando, na hora que eu estou falando, porque tem que ser assim. Não. Mas é puxando da unção, puxando do fruto do Espírito, da sabedoria que Deus livremente dá e concede àqueles que pedem. Se está tendo falta de sabedoria, amado, não é porque o estoque de sabedoria do céu zerou. É simplesmente porque você não está pedindo. E a palavra ainda vai dizer, você não recebe porque você pede mal. Peça certo, peça direito. Deus livremente vai te conceder. Em nome de Jesus, dentro das nossas casas, nós não veremos e não aceitaremos filhos rebeldes, filhos desobedientes, filhos mimados. Nós estamos construindo homens e mulheres de valor. Homens e mulheres que vão ser referência na geração deles, que vão viver o seu chamado, que não vão ser corrompidos. Homens e mulheres, guarda isso, indobráveis ao mundo. Começa a declarar isso sobre a vida do teu filho. Meu filho, você vai ser indobrável à cultura do mundo, indobrável àquilo que o mundo te oferece. Mas para isso, querido, nós precisamos também cumprir o nosso papel de apresentar a ele um caminho melhor. Porque, sejamos honestos, as coisas do mundo, Satanás ele não é bobo. As coisas elas aparecem de forma muito atrativa. Se ele não conhece algo que é superior, para ele aquilo dali é o auge. Mas se ele tem conhecimento de um caminho superior, que vai dar para ele uma recompensa, talvez não a curto prazo, mas para a eternidade, ele vai conseguir escolher o melhor caminho. E vai permanecer no caminho. E deixa eu te dizer, como pastora de kids dessa casa, a responsabilidade do conhecimento e da demonstração da palavra de Deus, de quem Jesus é, não é responsabilidade, em primeiro lugar, do ministério infantil dessa casa. É seu. E você precisa abraçar esse papel. De nada vale, a cada domingo, a cada quinta-feira, as ministras estarem lá em cima ensinando, se quando chegam em casa, durante o resto de toda a semana, eles não são expostos à palavra. Eles vão adoecer, vão nutricionalmente, vão estar enfraquecidos, não estão sendo alimentados. E nós, que estamos com eles diariamente, precisamos fortalecê-los na verdade da palavra. Para isso tem unção. Para isso eu uso bem as minhas palavras com palavras de afirmação, com palavras de quem eles são, baseadas na palavra de Deus. E eu conto com a ajuda do Espírito Santo para eu manter e manifestar diante dos meus filhos não ira, não
estresse absoluto. Eu sei que é difícil pra caramba. Eu sei. O mundo lá fora fala do Terrible Two. Eu repreendo isso e falo que é o Blessed Two. Os 2 anos terríveis? Não. Vão ser os 2 anos mais abençoados. Em nome de Jesus. Aprenda a parar de abraçar aquilo que o mundo fala lá fora. Isso é normal, porque é o Terrible Two. Não. Eu entendo que ele está em construção, ele está em maturação, eu entendo que é difícil para ele, mas não é o terrible. É a bênção de Deus sobre a vida dele. Agora, nesse momento, existe uma graça ainda maior para que ele possa se desenvolver e amadurecer de acordo à palavra. Não sempre de acordo à ciência. De acordo ao que os estudos falam, porque existe muito agora também a tal da educação positiva. Rasgue e joga fora. Sabe o que vai acontecer? Você criar teu filho de 2, 3, 4, 5 adolescentes na educação positiva, daqui a pouco ele vai estar dando na tua cara, daqui a pouco ele vai estar mandando na tua casa, daqui a pouco não é você que tem autoridade sobre ele, mas é ele que está usando de autoridade isso contra você. Isso não é bíblico. E nós precisamos abraçar o que é bíblico. Sermos pais e mães bíblicos. Tem dúvida? Não sabe o que fazer? Consulta ao Espírito Santo e a sua palavra. Vai ter revelação. Vai ter instrução para nós. Nós não somos desamparados quanto a isso. O Senhor que deu a missão, Ele capacita para a missão e Ele dá todas as ferramentas para a missão. Não seremos desamparados. Amém, queridos? Eu não quero mais tomar o seu tempo, mas eu quero fechar aqui só trazendo um encorajamento para você. Pai e mãe, escuta o que eu vou dizer para você. Cuide de você. Você percebeu que quando eu falei para você que para você poder manifestar o fruto, você precisa estar em contato com a palavra? Isso significa um autocuidado que você precisa ter com a tua vida espiritual. Da mesma forma, você precisa ter um autocuidado com a sua vida em diversas outras esferas para que você esteja bem para cuidar do seu filho. Sabe, existem mães que acabam fazendo do seu filho um altar. Meu filho é o meu Deus, agora eu só vivo para ele, eu não faço nada para mim, é tudo para ele, é sempre para ele. Isso também não é bíblico. Você precisa cuidar de você para você estar bem e cuidar dele. Pai e mãe que não se cuida tem maior chance de ser o pai e a mãe desregulado, que vai gerar filhos desregulados. A tua intenção pode até ser boa. Não, eu vou viver para o meu filho, eu vou fazer tudo para o meu filho. Só que isso não vai gerar um bom resultado. Porque você vai ficar estressado, sobrecarregado, desregulado. Você vai agir de forma ruim com ele e isso vai gerar coisas ruins para ele, mesmo que a sua intenção tenha sido boa inicialmente. Então, se cuide. Eu não tenho com quem deixar os meus filhos. Tem sim, você tem uma igreja. E se você tem uma igreja, você tem uma família. E você precisa aprender a confiar e a expressar a sua necessidade aos seus irmãos. Eu tenho certeza que tem gente aqui, principalmente nós que somos pais e mães, amados, nós estamos no mesmo time. E nós estamos aqui para cooperar uns com os outros. Então, eu não tenho ninguém da minha família. Tudo bem, da sua família biológica, porque da família da fé tem um monte. É só você querer. E o querer começa com o seu entendimento da real necessidade de você dar atenção a isso. Então, se cuide. Não tenho tempo, não tenho ninguém para deixar meu filho, para eu ter um tempo para tomar um café. Manda mensagem para alguém, um amigo do seu grupo da igreja. Olha, você fica com fulano meia horinha, 2 horinhas, eu preciso esparecer. Queridos, a ajuda a gente não pede só quando a gente está aqui esgotado. A gente precisa aprender a pedir ajuda aqui, ó. Para que isso aqui não aconteça. Porque aí quando você chega no esgotamento, 2 horas já não é mais suficiente. Você vai precisar de um final de semana sem ver a cara das crianças. E aí nem sempre vai ser possível.
Então, peça ajuda, se cuide de forma individual. Mas deixa eu falar para vocês. Vocês precisam cuidar do casamento de vocês também. O casamento de vocês veio antes dos filhos e vai permanecer quando eles forem. Então, nutre o seu casamento. Arruma um jeito de nem que seja ir tomar um picolé na padaria em meia hora. Mas tenha esse tempo, conte com ajuda, peça, verbaliza. Para de achar que as pessoas têm que adivinhar. Para de achar que as pessoas toda semana têm que te mandar mensagem. Ai, você precisa de ajuda? E muitas vezes isso até acontece. De pessoas oferecer ajuda, mas a gente... não, tá tudo certo, eu dou conta. Não, você não dá conta sozinho. Ninguém aqui é super-homem e super-mulher. A gente cansa. Estamos sujeitos a isso. E precisamos ter a sabedoria para cuidar da gente também. Porque a gente cuidando da gente também está cuidando dos nossos filhos. Porque o nosso cuidado vai refletir neles. Então, cuide de você. Cuide do seu casamento, vai passear. Se você tem com quem deixar, para com essa bobeira. Vocês falaram que eu ia falar bobeira, eu falei que eu não ia falar bobeira, agora eu tô falando bobeira. É bobeira. Ai, mas meu filho, não sei o que, tadinho, ele vai sobreviver. Vai sobreviver. Querido, se você tira um final de semana com o seu marido, em 365 dias do ano que você está com o seu filho sempre... 2 dias representam quantos por cento disso? Nem sei, é tão insignificante. Ele não vai morrer, ele vai sobreviver. Arruma alguém de confiança que vai enfrentar essa batalha com você. Se quiser, pode mandar para minha casa. Pode mandar, gente. Sabe por quê? Porque eu sou muito abençoada. Eu tenho muitas pessoas com quem eu posso contar. E eu sei que nem sempre todo mundo tem isso. Então, eu estou aqui também falando para você se cuidar, mas eu também estou aqui dizendo para você, você pode contar comigo. A minha casa está aberta. Como eu vou cuidar de 4? Eu disse, não sei, mas o Senhor vai ajudar. Você crê? Eu creio. Eu acredito. Então, está aberta a creche da pastora Natália. Pode deixar. Eu estou falando isso, gente. Vocês estão rindo, mas eu estou falando de verdade. De verdade, conta com a gente, conta com seus irmãos. Vai desfrutar, vive a sua vida também. É tão... Gente, mês que vem eu vou viajar, eu vou ficar 4 dias sem meus filhos. Eu tô assim, ó, no contagem regressiva, menos um dia. E eu tô tão animada para isso, para dormir, acordar. Vive isso também, desfruta disso também. Bem, isso também é cuidado com o seu filho. Eu oro para que, em nome de Jesus, vocês tenham sido abençoados hoje. Essa palavra teve que ser bem rapidinha, mas eu oro que, em nome de Jesus, você vai colocar isso em prática e você vai passar a viver, em nome de Jesus, uma fase melhor com seus filhos, melhor consigo mesmo, com a sua maternidade, com o seu marido. Vai ser uma bênção para a sua casa, em nome de Jesus. Amém?